Agora, Perrone, o Corinthians está numa situação parecida com o do Flamengo, só que a eleição já é agora, né? Nesse ano. E de acordo com o Samir Carvalho, ontem, no de primeira aqui no UOL, deve rolar uma debandada do Corinthians para a próxima temporada e a lista pode chegar a 20 jogadores, entre eles nomes consagrados da torcida como o do Fagner. É a hora de renovar mesmo, né? É agora. É a hora de renovar e assim, eu conversei ontem com algumas pessoas ligadas ao grupo da situação, pessoas ligadas à administração, e existe uma confiança muito grande de que o Mano é o cara certo para fazer isso. É muito lembrado que o Mano reconstruiu o elenco do Corinthians em 2008 para a Série B, depois em 2014 falam ali no clube que o Tite pegou aquele time lá de 2012 e não queria reformular, o Mano chegou e reformulou, ele sabe como fazer, tem que deixar isso na mão dele, que vai dar certo porque ele sabe. Só que tem a eleição, e o candidato da oposição, Augusto Melo, já falou que o Mano não é o cara favorito dele, não é o cara que ele escolheria o Tite. Então aí fica essa coisa, porque quem está ali agora confia muito no trabalho do Mano para fazer essa reformulação. Agora, um cara que pode ganhar a eleição não escolheria o Mano, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, acho que o Duílio teve uma atitude ali ousada quando está numa situação difícil, e no meio de tudo isso, todo mundo fala assim lá dentro: a gente sabe que é difícil, né? Que o Mano precisa de tempo para arrumar esse time que está muito desarrumado. Só que ele precisa começar a arrumar, precisa começar a ganhar ponto, precisa começar a ganhar jogo contra o Flamengo. Ele tem que ganhar contra o Flamengo, não tem outra possibilidade. Então, é bem delicada a situação do Corinthians. E tem mais um aspecto dessa situação, é o dinheiro, né? Como o Anselmo Micheletti, que está sempre aqui com a gente, muito obrigada. Ele diz, vai renovar com que dinheiro? O Marco Barros também vai nessa. Onde que está o dinheiro para essa renovação do Corinthians? Danilo, tá difícil achar dinheiro no Corinthians. É um reflexo de administrações e administrações que a gente pode falar que muda de nome, mas continua no mesmo grupo, e administrações irresponsáveis que contratam e não estão nem aí. O Corinthians mostra sinais disso há um tempo já. Esse ano mesmo, no meio de uma semifinal, teve que vender o seu principal jogador. Era quarta de final, né? Não, semifinal. Teve que vender seu principal jogador, que era o Roger Guedes, no meio de uma semifinal contra o São Paulo. Vendeu o Murilo, que era um zagueiro promissor, por muito menos do que poderia ter vendido. Então, isso são reflexos de um time que está completamente desorganizado no aspecto financeiro. E mesmo devendo, a gente vai lembrar, o Corinthians era notícia de processos na justiça 2 dias antes da contratação do Rojas. Então, assim, mesmo devendo, mesmo com muita coisa atrasada, o Corinthians vai e continuou contratando, continuou trazendo jogador. E o Luan saiu livrando o Corinthians de um pagamento de 800 mil por mês e um jogador que não jogava, no dia seguinte já contrataram o Veríssimo com o mesmo salário. Então não teve alívio nenhum na folha salarial. Tudo bem, Veríssimo é um bom jogador, mas você não tem essa mudança de pensamento no Corinthians para que você tenha um time que consiga se sustentar a longo prazo. Não adianta você ficar montando times caros e apostando que vai ganhar, e aí não ganha, no ano que vem você tem que correr atrás do rabo de novo. Não adianta, é uma lição que vários times já aprenderam. Fortaleza é um time que aprendeu essa lição e mostrou para o Corinthians como que faz. Mostrou ali, tete a tete, pessoalmente. Se o Corinthians não aprendeu agora, não sei quando vai aprender. E tem mais uma questão, o Diego Garcia conta hoje aqui no UOL, que a Justiça de São Paulo decretou o sigilo no contrato de 26 milhões de reais entre o Corinthians e a Taunsa, que era a patrocinadora que bancaria contratações e a contratação e o salário do Paulinho, só que saiu sem pagar. O pedido de sigilo foi feito pelo Cleidson Cruz, que é o dono da empresa, e o Corinthians não quis se manifestar, Renato. Mas é mais um caso que explica bem como o Corinthians chegou nessa situação atual. O inacreditável é o Corinthians continuar a fazer todas essas loucuras e nada acontecer, né? Quando vamos ter realmente um fair play decente? Perdão. É uma coisa inacreditável. As coisas só acontecem um pouco mais quando vão lá para fora, que aí você tem o transfer ban. A administração desse senhor aí é a pior administração da história do Corinthians. Esse senhor aí é péssimo, é horroroso.
Ele conseguiu não ganhar nenhum títulozinho, nenhum vagabundinho ele ganhou. Ele passou o tempo dele todo no Corinthians, gastando dinheiro a rodo e perdendo títulos. É péssimo. O Corinthians já deveria ter tomado um transfer ban brasileiro aqui, porque o que ele faz de bobagem, e esse negócio aí até fora de campo, aí estamos falando de patrocínio. E até as histórias de patrocínio são esquisitas, né? Um desastre a administração do Corinthians. Um desastre completo. E o Mano estreou já no gramado nessa eliminação para o Fortaleza. E aí hoje, Perrone, você colocou na sua coluna que ele não teve a moral abalada, dentro do Corinthians. Já o Duílio... Exatamente, porque assim, as pessoas confiam no trabalho do Mano, entendem que nesse jogo ele não tinha muito o que fazer, né, não podia estar pagando ainda os pecados de antes dele chegar, que foram cometidos antes, e confio muito no trabalho dele para frente, no que ele pode fazer, principalmente em termos de reformular o elenco. Aí todo mundo culpa, né, pelo menos as pessoas com quem eu conversei e tal, todo mundo culpa o Duílio, assim, pelas decisões que ele tomou em relação, principalmente, uma crítica que a gente ouve bastante, em relação à montagem do elenco, de não equilibrar experiência com juventude, de não ter preparado, não ter colocado mais jogadores jovens nas posições dos veteranos, como o Renato, como o Fábio Santos, jovens de qualidade, como o Fagner, para que esses caras pudessem descansar mais, para que o time tivesse um equilíbrio maior, mais energia, e assim, culpam demais os erros do Duílio, não só do Duílio, do Alessandro, que é o gerente de futebol, e também do Roberto de Andrade, ex-presidente, que era diretor de futebol. Então, assim, toda a responsabilidade pela eliminação, por mais um insucesso, acaba sendo voltada para o Duílio. E as decisões erradas dele, muitas arriscadas, essa da Tausa, que a gente estava comentando aqui, é uma decisão arriscada dele, porque o departamento jurídico dele falou assim, esses caras aqui já tem processo na justiça, não estão pagando um monte de gente e tal. E ele arriscou e fez o contrário. Então, assim, é só um exemplo de como esse jeito do Duílio administrar foi levando o Corinthians por um caminho muito ruim, e hoje ele é o cara mais cobrado, inclusive por gente da situação, gente que está com a situação, gente que participa da administração. Quer dizer, ele realmente é muito cobrado. Eu fiz até um vídeo nas redes sociais, tá bem legal, olha lá, dá moral pra mim lá, comparando a situação do Fortaleza com o do Corinthians nessa questão da administração. E é impressionante que a dívida do Corinthians é 30 vezes maior que a do Fortaleza. E o Duílio sempre usou, né, assim, talvez a gente possa falar como uma desculpa, não vamos ganhar título, mas vamos colocar as contas em dia. Só que nem isso ele tá fazendo, Perrone. Ele diminuiu pouco as finanças, né? Ele tinha diminuído um pouco as dívidas. Aí no primeiro semestre ele aumenta de novo, eu não lembro o número de cabeça aqui, mas acho que aumenta em cerca de 60 milhões. Então ele aumenta no primeiro semestre deste ano, e aí ele né, tem uma leva ali que ele vai vendendo de jogador. Então assim, a impressão no clube é que ele vai terminar, vai entregar, vai passar a faixa presidencial com uma dívida menor. Só que a que custo? Vendendo, sabe? Chegou a proposta, vende. Na minha opinião, isso não é uma maneira organizada de você diminuir a dívida. Eu acho que ele não vai conseguir diminuir na quantidade que o Corinthians precisava, por causa de gastos que ele fez ali, de contratação, gastou mais do que deveria, na minha opinião. Então, assim, ele não vai diminuir nessa quantidade, e não é de uma forma que o próximo presidente fale assim, já está encaminhado, a gente já tem um jeito aqui de administrar, e a dívida está equacionada, a gente vai conseguir pagar. Não, o cara que chegar vai ter que criar um método ali, porque não dá para o Corinthians falar assim, vou diminuir a dívida, quem tem aí, quem tem proposta, levanta a mão, vai, não pode ser assim, né? Isso aí não é bem diferente do que o Fortaleza faz.